13º episódio dessa série focada nos domínios da agilidade de negócios, tendo como base o material do Instituto de Agilidade de Negócios, Business Agility Institute. Quem viu o episódio anterior, eu fiz uma introdução à dimensão operações, certo? Que é a quarta dimensão da agilidade de negócios, segundo o modelo do Instituto. E o primeiro domínio dentro dessa dimensão se chama agilidade estrutural. E eu diria o seguinte, esse eu acho que é essencial para quem tem a responsabilidade de trabalhar no design organizacional para a conquista dessa agilidade de negócios, tá? Então, óbvio, seus líderes maiores e áreas relacionadas à gestão de pessoas, principalmente gestão estratégica de pessoas, certo? Vamos lá, lembrando a definição que eu já apresentei no vídeo anterior. O que trata isso? Trata das relações entre os indivíduos, os times e divisões, ou seja, departamentos, áreas, para criar uma organização ágil. Quando a gente está falando de relações aqui, nós estamos falando de estrutura mesmo, tá? Porque já vou adiantar de cara aqui. A gente sabe que essa transformação precisa ser feita saindo do mundo aquela de hierarquias altamente verticais, que são totalmente ineficientes e ineficazes para ciclos curtos, para o processo de aprendizagem, para ter uma organização que se adapta rapidamente às tendências de mercado, não é isso? Que é flexível para atender as necessidades de cliente, até encantá-lo, dizendo que, meu amigo, não é bem isso que você necessita, vou te recomendar algo bem melhor. E é interessante, agora abrindo um parênteses aqui, às vezes a gente recomenda e o cliente não acredita, porque o mercado parece que é totalmente descrente, todo mundo está querendo sacanear todo mundo, então não adianta nem a gente recomendar alguma coisa. Eu vejo casos às vezes que nos contratam para consultoria e a gente, 20 anos... 1999 eu vi Extreme Programming pela primeira vez em 2002, então 17, vamos fazer 18 anos agora que eu comecei a realmente trabalhar com agilidade na organização, na Súria, minha empresa, e é engraçado isso, porque a gente recomenda coisas a partir do aprendizado e não acreditam, então parece que a gente vai ter que aumentar o ciclo de vida do projeto de transformação, porque as pessoas vão ter que errar mesmo, e é isso, vão ter que errar, vão ter que sofrer, porque o aprendizado com os erros dos outros não servem. Mas é assim a vida, e eu acho que em muitos casos tem que ser mesmo, tá? Vamos adiante então, o que eles começam, e eu acho que é o primeiro ponto que fica essa mensagem para esses profissionais, que têm essa responsabilidade na mão. Modelo mental, e aí eles já começam com 4 pontos assim básicos que deveriam ser lidos e conhecidos, tá? O primeiro é o das organizações Thiel, do Laloux, em português. Esse livro se chama Reinventando Organizações. Fica uma recomendação, que é um baita livro. Ele diz um guia para criar organizações inspiradas para o próximo estágio da consciência humana. Ou seja, são organizações que realmente acreditam em propósito transformador, trabalham por um ideal maior, não é isso? Estimulam a formação de redes, de equipes autogerenciadas, com autonomia para tomar decisões, agir diante do que tem que ser feito, ou seja, sentimento de propriedade sobre o que tem que ser feito e responsabilidade pela entrega, não preciso nem dizer que é altíssimo nesses profissionais, tá? E o terceiro elemento é em busca de um ambiente integral, e aí ele fala da teoria integral do Ken Wilber, que é o seguinte, é um lugar onde o indivíduo pode ser ele mesmo, quem ele acredita ser. E aqui já vem uma deixa, já saiu na Harvard Business Review mostrando como a diversidade estimula a inovação. Ou seja, a gente não está trazendo pessoas de características, de culturas, de gêneros, de crenças, do que seja, distintos porque a gente é legal, é do bem. Não, porque a gente precisa de várias perspectivas sobre o que acontece no mundo para conseguir atender de forma integral todas as necessidades, todas essas visões, essas percepções de valor do mundo. De todas essas pessoas que habitam e estão aí co-criando conosco. Então esse é um ponto interessante, porque esse livro se baseia nisso, e eu diria o seguinte, esse é como se fosse o nosso
ideal de organização, para onde vamos convergir. Agora, caindo num aspecto mais acessível a muitas organizações, porque isso que eu falei não é utópico, porque muitas conseguem isso, mas ainda são ínfimas perto do grande número de organizações que existe hoje, tá? Mas vamos para algo mais real aqui, direto. A gente vem com as 3 leis do Steve Denning, que é um baita escritor, tem um livro chamado Gestão Radical, Radical Management, tem a Evolução do Agile também dele, outro livro excelente. E o Steve Denning entrou, ele escreve na revista Forbes, recomendo a leitura de suas colunas, tá? De sua coluna. O Steve Denning, ele lançou 3 leis num livro sobre o que é agilidade, um artigo sobre o que é agilidade. Ele fala assim, as 3 leis que caracterizam essas organizações ágeis, são 3 leis básicas de suas características, são: 1, é a lei dos pequenos times, ou seja, já é sabido há mais de 20 anos que a gente quer agilidade, a gente não pode trabalhar com mega estruturas, a gente precisa trabalhar com pequenas equipes, não é isso? Pequenas equipes capazes de entender o problema e transformar ideias em soluções em resultados. Ou seja, não adianta eu vir com grande potencial, não é? Como a gente falar, energia cinética, energia potencial. Então eu tenho alta energia potencial, alto potencial de entrega de valor numa equipe grande, mas fazer girar toda essa estrutura é muito demorado. Então a gente enxerga hoje que equipes pequenas com alta energia cinética, ainda no início com baixo potencial de entrega de grandes coisas, a gente vê que isso era verdadeiro no mundo tradicional, físico, átomos, não é isso? No mundo digital, pequenas equipes podem fazer transformações incríveis, porque eu não sou limitado à física do ambiente. É esse raciocínio que é interessante. O como eu consigo a liderança pegar um time pequeno e dizer o seguinte: nós vamos transformar o mundo mesmo, nós vamos mudar, impactar positivamente 1 bilhão de pessoas, sei lá quantos milhões de pessoas. Essa ideia é que existe nesse mundo de nova economia digital, transformação digital, e que a gente vê nesse primeiro, assim, ó, lei do Steve Denning aqui, ó, times pequenos, mas focados mesmo, muito forte, e eu acho que vocês têm que ter isso em mente, tá? Ele fala também a questão de rede, ou seja, cada vez mais usar o sistema, a organização, até os competidores, os clientes como parte da sua solução. E aí essa rede, gente, organizações exponenciais fala muito bem isso, ou seja, eu não preciso internalizar, não preciso contratar todos os profissionais. Eu posso trabalhar com rede de fornecedores, eu posso trabalhar com crowdsourcing, não é isso? Usar a própria massa, a própria população para me dar informações, para me ajudar a desenvolver produtos. Isso é intrínseco dentro do mundo ágil. E por fim, cliente. Nós somos totalmente focados em valor para cliente, não é isso? Entrega de valor, cadeia logística de valor. Então ficam esses 3 pontos do Steve Denning, como as 3 leis da agilidade aqui, tá? Do Steve Denning como algo prático de curto prazo, tá? Eles também falam no pensamento sistêmico, eles também falam na teoria das restrições do Goldratt. E aí fica a pergunta: quantos líderes de negócio, alta gestão, realmente têm uma visão sistêmica, entende as responsabilidades, começa a comunicar para os seus times os desafios e menos passar tarefinhas, pedir entrega de resultados, ou seja, sair do mundo do throughput, de outputs, ou seja, só de saídas de entregáveis, e sair para o mundo de resultados, não é isso? Então, a gente começa a ver a agilidade essa estrutural, desde o aspecto organizacional, até organizações montando uma rede, até chegando no nível atômico dos times. Aqui não fala do indivíduo, o indivíduo a gente já tratou. Aqui é dos times, que podem ser chamados de times, equipes multidisciplinares, multifuncionais, squads, como estão sendo chamados hoje, e também tem as células, quem trabalha com holacracia, essa questão de gestão democrática, organizações democráticas, tá aí um outro tema, que é um outro título, que é chamado células, mas eu estou no nível atômico de um time, certo? Muito bem. Essa é a primeira parte aqui, tá? O que eu gostaria de já começar a convergir para o fim é o seguinte, olha só. Independente de como você os chama, o que acontece? As equipes ágeis têm
4 características em comum aqui que ele fala assim, ó. Elas têm, são pequenas, são multifuncionais e são formadas em torno dos resultados de negócio ao invés de especialidades. Então, o time de desenvolvedores, o time de testadores, não existe isso. A gente forma um time para um objetivo específico de negócio. Não vou me tornar redundante aqui, tá? Mas o texto acaba sendo um pouco redundante em alguns pontos, tá? Mas vamos lá, um ponto que eu acho extremamente importante, que diz assim, para conquistar o sucesso, os membros desse time devem ter 4 As na língua inglesa, que é alinhamento, o alignment, autonomy, authority e accountability, ou seja, alinhamento, autonomia, autoridade e agora o A caiu para o R, que vai ser responsabilidade. Se não tiver esses 4, não consegue amadurecer, não consegue evoluir diante dessa agilidade estrutural, certo? Muito bem. Por fim, o que a gente enxerga e fala assim, ó, quando eles começam a dar as suas dicas? Eu acho que a primeira dica que ele apresenta, que está aqui, é a seguinte, as 3 aquelas, movendo da teoria para a prática, tá? Primeiro, crie times que entregam valor. Já falei o tempo inteiro aqui, eu acho que não preciso mais me ater a essa discussão. Ou seja, os seus líderes começam a ser focados na melhoria da coordenação entre times, entre indivíduos, simplificação da comunicação e compartilhamento do expertise, de suas experiências, de seus conhecimentos e habilidades para resolver problemas. Então, esse ponto de criar times que entregam valor ao invés de só foco em produtividade, eu acho que é o grande desafio da liderança, tá? E a gente já falou lá na dimensão liderança. E esse é o primeiro elemento de mover da teoria para a prática. Segundo, manter a continuidade da propriedade. Esse aqui é um ponto importante. Alguns já ouviram falar em no projects, ou seja, sem projetos. Qual é a ideia dos 100 projetos? É mais focado em produto, mais focado no business mesmo, até além do produto no business, ou seja, menos entregáveis e a gente começa a ter um time responsável por um produto. Um produto não é um projeto que tem um ciclo curto que eu formei, beleza, tem um time ágil agora e agora eu desmancho o time porque agora eu já entreguei o que eu queria entregar. Não, você vai perder agilidade, você não consegue ter uma organização ágil. Eu começo a ter equipes mais estáveis, que eu cheguei agora no terceiro elemento, que é crie times estáveis, e essa estabilidade não é de zona de conforto, não é estabilidade de trabalho, não posso ser demitido, não é isso. É estáveis, pare de mudar os times e pare de mudar também o escopo, o alvo de atuação desses times. Dê autonomia para esses times, confie nesses times e permita que eles se organizem, definam seus processos, trabalhem. Claro que eles vão negociar com todas as partes interessadas, mas trabalhem aqui com esses times de uma forma que eles consigam crescer, amadurecer, aprender a se tornar cada vez mais efetivos. A gente sabe que mudar, em esportes é assim, ganhamos um campeonato agora esse ano e vendemos todos os jogadores para outras equipes para fazer dinheiro, não é isso? E agora no ano que vem a gente sabe que a gente vai ser campeão, porque a gente foi campeão esse ano, né? Tem certeza disso? Você tem certeza disso? Você vendeu seus talentos, você desmantelou o time. A gente sabe que os Dream Teams, eles se transformam esses times dos sonhos, porque eles mantêm uma estabilidade, uma estrutura, eles vão fazendo com que os de base aqui vão subindo, vão adquirindo essa competência. A régua é muito alta, a régua de avaliação, a régua de performance, de competência. É isso, cada vez que a gente desmantela e começa uma coisa nova, a régua vai lá para baixo e começa tudo de novo, tem que formar tudo de novo. Mesmo que eles já tenham tido experiências anteriores e tenham feito parte de equipes de alta performance, quando começa algo do zero, com outra liderança, com outras pessoas, quase que começa tudo de novo. Então esse é o segredo, é formar times focados em valor, não é isso? Manter uma continuidade sobre essa propriedade que eles têm, sobre seu escopo e criar essa estabilidade para parar de destruir quando a coisa está crescendo, não é isso? Essa é a grande mudança. Muito bem, última parte, eles dizem o seguinte, então,
Medir a sua maturidade e agilidade de negócios, duas coisas: o quanto os times estão ficando ágeis e o quanto a sua organização trabalha em rede. Não vou entrar nos detalhes daquele se você está engatinhando, caminhando, correndo ou voando, tá? Acessem esse material e consultem mais informações e vejam as referências, vejam as literaturas que eles apresentam. São excelentes, eu acho que são a base para mudar o seu modelo mental de gestão e viabilizar essa agilidade de negócios, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo, que nós vamos focar em que agora? Agilidade processual ou agilidade de processos, tá bom? Até mais, um abraço!